turma, tudo bem? Vamos começar mais um MD Ensino Cast e hoje vai ser um MD Ensino muito legal, muito especial, muito divertido, eu acho, né, Ju? Foi baseado no nosso último evento, né? Exato. Evento que adverso, né? Não. Um evento... E foi um sucesso espetacular aí. Exato, e foi tão sucesso, também pelo cabelo dele, que a gente resolveu trazer aqui hoje como convidado para compor a nossa mesa, grande Otávio Luque. É assim que fala? Isso. Otávio, antes de te apresentar com mais detalhes, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Você é mais do que da casa, a gente vai te introduzir aí, mas seja muito bem-vindo. Vamos fazer um baita de um podcast hoje, né? Isso aí. Muito obrigado. Faz parte. Faz parte, o Luizão corta depois, vai. Na primeira vez que eu fiz também foi assim. Hoje nós estamos gravando 27 episódios já. Bem mais tranquilo. Vai. Eu nem sei o que eu falei, mas... Só para poder... Antes de você... Luiz, pode cortar aqui pra mim. Antes de você continuar... No último podcast, Otávio, eu não pude vir. Na verdade, não sei. Mas você tá gravando isso aí que você vai falar? Claro, tá gravando. Eu preciso que seja gravado. Eu não pude vir, amigo. Então, tocaram ele aqui. Quem veio foi o Guilherme, né? Guilherme, nosso neurologista. Neurologista, massa. Coitado, ele não tem nem culpa. Mas as redes mostraram que eu precisava voltar. A gente trabalha muito com dados. Os dados do último podcast não foram esperados. Não tem nada a ver com o Guilherme. Muito pelo contrário. Mas eu não estava aqui, amigo. Entendeu? Cara, você cortou o Otávio. Que é o nosso convidado, né? Mas ele vai falar. Eu não terminei de falar. Pra falar groselha. Eu vou falar do Otávio. Fala mal do podcast, eu vou falar do convidado. Otávio. Eu fico feliz demais o Otávio ter aqui hoje. Porque, Então fala. Na verdade, o convite veio de mim, tá, Otávio? Você tá aqui hoje. Por quê? Você pode reparar que do lado de lá é Rede Globo. Aqui é SBT, né? Ali é novela das 8. Aqui é Domingo Legal. Ali é Atitude 67. Imagine Dragons. Aqui é Zezé de Camargo e Luciano, Iron Maiden. Então é a diferença, meu. A diferença tá nisso. Então assim, cara, pode começar, Não, mas já começamos já, né? eu precisava falar isso porque realmente as redes estão falando. Eu juro, era você que era responsável pela simpatia do negócio? Não, mas a simpatia faltou nessa ausência que eu tive aí. Faltou. Claro, um carisma e tal. Obrigado, Na verdade, gente. Eu sei que... tem... Ah, não. Tem 2 podcasts que você não aparece. 2 não. Tem 2, cara. Não, Caraca, anterior, agora eu fiquei com saudade de você. Do Guilherme? Não tinha pensado... Não, Teve um que o Gabriel gravou, sozinho. gravou sozinho. Sobre choque hemodinâmico. Também o cara tá querendo seguir sozinho. Você já reparou? Minha carreira solo, amigo. Minha carreira solo. Você tá vendo que o negócio ainda tá... Nem você tava, né? Não, tava não. Até os veganos, ele tá abandonando os próprios veganos. Os veganos... Deixa os veganos em paz. Não, tô brincando. Eu sou carnívoro. Você também é, né? Sou carnívoro. Graças a Deus. Mas vamos seguir. Deus, Não vai tem que cortar nada cortar não, isso. tá? E não vai cortar nada não, tá, Luiz? Pode deixar isso aí. Segue aí. Otávio, depois disso eu nem sei o que eu falo, mas... Otávio, seja muito bem-vindo. Quer falar alguma coisa? Tô brincando, vai. Otávio, seja muito bem-vindo. Então, deixa eu introduzir o Otávio de verdade, com calma. Perfeito. Otávio é ex-residente nosso, formado em terapia intensiva pelo Grupo MD. Hoje coordena a emergência do Antônio Bezerra de Farias. Para quem não é do Espírito Santo, e apesar desses números seus que você falou e que não tá tão bom o nosso podcast, ele é além fronteiras do Espírito Santo, muito além fronteiras. O Antônio Bezerra de Farias é um hospital de referência em nefrologia, né, em ortopedia, cirurgia geral, né? É uma emergência agitada, Sim. Bastante paciente grave. Sim. É professor da Universidade de Vila Velha, né, da UVV. Isso, como preceptor. Preceptor, né, do da parte internato, de né? emergência. De emergência. Pô, caraca, o cara cresceu, hein? Só gente... E tem o dono do cabelo mais bonito, mais do que o meu, inclusive. Ali nem precisa de gel, Não ali precisa. é natural. É natural. O estilo próprio dele. Exatamente. E esse é o grande Otávio. Seja bem-vindo de novo, Otávio. Muito obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês, dividir essa mesa aqui com vocês, para a gente discutir um pouco, né, e conversar um pouco sobre o tema, né, que a gente trouxe algumas semanas atrás aqui para os nossos alunos, né, a respeito do nosso primeiro plantão, né? Legal. Quem nunca passou uma dificuldade no primeiro plantão, teve aquela intercorrência que não conseguiu manejar, aquela dúvida, né, de como internar ou não internar o paciente. Então aqui hoje, acho que o nosso objetivo é
conversar num bate-papo mais descontraído e tirar todas essas dúvidas aí dos Você nossos viu colegas. que ele tá sentindo tão vontade que ele já soltou o já copy do sumiu, Foi já falando. sumiu. Ele já falou. Ele tá assim, maravilha. A gente tá assim, gostando de ser Na verdade, vontade. ele tá precisando de um substituto, entendeu? Pode ser que seja a hora de você ter assumido aí no lugar do nosso. Pô, mas quem ia assumir era você. Oi? Aí a gente Não, tirou peraí, eu fui e demitido você. aqui? Não, Ao não. vivo? Na verdade, você. Otávio, e se tiver que deixar um representante, que seja você, tá? Porque essa galera aqui, você vê que. Pô, tem uma Mel, rico- achei que a gente era amigo. Não, mas vamos continuar. Tá muito bem, Otávio. Ô, Gabriel, você sabe que grande parte de eu estar aqui hoje, acho que parte do Otávio, Que né? isso, Você já sabia vamos- dessa já- história? Sério, não sabia não. É, sabia disso? você sabia disso, Mel? Sei lá. Do Melo tá aqui também, é minha Não, culpa, mas eu enfim. fico preocupado até por que foi isso, mas tudo bem, você vai contar essa história. Quando eu saí da residência de cirurgia geral, né, que não foi muito Você agradável. pode contar essa história. Eu saí da residência- Você vai contar essa história de novo, mais detalhada ao longo. Essa história Pô, da cirurgia geral. eu saí da residência de cirurgia geral e aí eu tava naquele limbo do que eu faço da minha vida, né? E aí eu já conheci o Otávio de... Verdade, Eu você já falou. conheci- Né? Você falou. pré-vestibular. Eu já conheci o Otávio do pré-vestibular e não sei... Do AP? É, do AP. Ah, você E sabe que ela é aí- garota AP, né? Desculpa, tô te interrompendo, mas é que... é só... E aí eu acabei mandando mensagem pra ele me falou do programa, né? E foi por ele que eu acabei entrar no programa. E eu cheguei a passar no João 23, em BH, pra medicina intensiva, que naquela época era MEC e era entrada direta, Sério? né? Que isso? Eu passei Que lá Isso, agora eu fiquei até emocionado, sabia e dessa. passei no PM. E aí acabei optando pelo PM, aí depois veio a residência, enfim. Tem uns... Hoje você já vai com 7 anos de residência já, né? Por aí, Melo. Excelente Por aí, escolha, eu parabéns, tenho- parabéns. Vamos seguir. Excelente escolha, parabéns. 5 Otávio, anos que eu parabéns, sou Deus. R1. Deus abençoe vocês. Vamos lá, meu. Velho. Cara, Ju, essa história é bacana, querido. Otávio, pô, obrigado, cara. A Ju ajuda aqui com a gente o tempo inteiro. Fico feliz dessa interseção aí. É. E eu fico O eu fico resgate, muito feliz. o resgate da Juliana. Obrigado, foi. Juliana, exato. E eu fico ainda mais feliz, porque assim, eu fico meio orgulhoso, porque todos aqui na mesa foram residentes meus, né? Ele não gosta de falar isso, não. Não, mas foi. Olha lá, ele não gosta. Você sabia disso? Foi, né? é verdade? ou não? Sabia disso? Sabia ele não. foi residente meu. Na verdade, numa época muito difícil. Mas graças a Deus, as coisas melhoraram muito. Vocês Superou. não, com certeza. Agora você Brincadeira, tem... amigo. Você é o cara. Pô, Você fico é o feliz. cara. Vamos. Você é o Então, cara. o Otávio já explicou, mas objetivamente o nosso podcast hoje é sobre o que a gente gostaria de ter escutado antes de ter feito o nosso primeiro plantão. Caraca, será que vai caber isso tudo, Melo, no título lá do... Ah, a gente dá um jeito. A gente vai dar um jeito. E aí, a gente, pra organizar um pouquinho, pra não ficar uma coisa muito também aleatória, até porque se deixar a cabeça do Melo, vai ficar uma coisa muito aleatória, Que isso, cara? a gente... Porrada, some e chega tomando porrada. A gente... a gente tava com saudade. A gente organizou isso em 4 pilares, né? Na verdade são vários, esse aqui é o volume 1 desse episódio, dessa linha que a gente tá pensando. Não é um podcast pra só quem tá formando ou pra quem tá no internato, muito se engane, porque eu acho que a gente vai trazer aqui insights que servem pra gente até hoje. E eu tenho certeza que vai servir pra pessoas que já têm mais tempo de faculdade, mais tempo de formação, porque é o dia a dia. Algumas coisas a gente até já conversou sobre isso em outros episódios, mas a gente dividiu isso em 4 segmentos, né? Assim, 4 pilares. A gente chama de liderança no plantão, a hora de decidir se eu interno ou dou alta para o paciente, transição de cuidado, mas no sentido de transição, passagem de plantão, tanto pegar plantão quanto passar o plantão, quais são aí os detalhes que eu preciso entender para poder fazer isso com eficiência e ajudar meu paciente. E carreira, um pouquinho de carreira, né, Melo? Quando ir para residência, a gente já discutiu sobre isso, muito, tem um podcast, um episódio só sobre isso, mas a gente vai trazer uma outra perspectiva, um outro olhar. O que eu vou fazer, me formei agora, ou já estou formado há algum tempo, faço residência, sigo nessa carreira sem residência. Isso tudo, claro, já deu para perceber, num bate-papo bastante descontraído aqui. Hoje vai ser, acredito que a gente está bem à vontade, bem em casa, porque são pessoas que a gente mais do que gosta, né, Melo? Com certeza. A gente de primeira aqui, só tem fera. Só tem fera, né? E pra quem tá escutando isso na segunda-feira, esse podcast sendo gravado hoje, sexta-feira, dia 16 de julho. Junho. Acredito que na segunda-feira já vai ter acabado as vagas pro melhor, tá? Tô começando a chamar assim já, não quero saber se tem outro, mas esse aqui é o melhor. Imersão médica
Minha opinião do Brasil, tá, Melo? Eu sou megalomaníaco, você acha que eu tô errado? Não, você tá perfeito, cara. Eu acho que ele é o melhor porque ele engloba 4. Por que você acha que ele é o melhor? Ele engloba 4. ele não ensaiou isso antes. A gente nunca ensaia, na verdade. Engloba 4, né, Gabriel? Na verdade, é uma ideia de uma imersão de todos os cursos que a gente já faz aqui, né? Que a gente já faz, já tá... Várias turmas já passaram aqui, já aprenderam com a gente, aprendem com a gente. Então, acho que a gente conseguiu trazer num fim de semana, em 2 dias, né, Gabriel? O melhor que a gente tem pra oferecer aí. Pelo menos é o que eu acredito. É isso mesmo. Eu também tenho certeza disso. E quando eu disse engloba 4, é porque é um curso de gerenciamento de via aérea, punção venosa, ventilação mecânica e fundamentos em terapia intensiva, com uma pitada de valor também. Tudo isso hands-on, tem prática. Tem uma parte que é online, até porque senão não caberia isso tudo em 2 dias. Teve uma pergunta boa de uma pessoa que até adquiriu o curso, que ela falou, mas como que vocês vão fazer tanta coisa em 2 dias? Eu acho que talvez não seja tão produtivo, sabe? Ela perguntou. Eu falei pra ela, não, talvez deixa eu te explicar. Então, a parte teórica e teórica da ventilação, punção e gerenciamento de via aérea, ela é online. E aí você vem fazer a parte prática. E fundamentos, que é uma parte talvez um pouco mais profunda, a gente vai fazer ela presencial aqui, uma experiência diferente também. É legal, né, Gabriel? O primeiro curso que a gente fez foi de Fundamentos de Terapia Foi o Intensiva. primeiro curso, Então, é legal que a gente tá voltando às raízes também aí. Exato, porque é um curso que a gente não faz regular, duas vezes no ano que a gente faz ele, justamente por conta da grandiosidade dele, né? Mas quem tá vendo na segunda-feira, assistindo na segunda-feira, provavelmente não vai ter vaga mais, mas se interessar, manda aí um direct, vou deixar aqui o telefone embaixo, o Luiz agora também, quem tá vendo no YouTube, o Luiz vai deixar aqui plim plim, aquele negócio dele. Não vai ter vaga, né, Gabriel? Porque são 30 vagas. E a gente não abre mão disso, né? Porque tem a parte prática, então, e a ideia é de fazer uma coisa muito personificada ali, né? Então, são 30 vagas e a gente não abre mão disso. É isso aí, né? É por isso que acabaram as vagas. Beleza? Falamos os recados? Então vamos começar. Liderança, passagem de plantão, carreira e... Faltou. Internar. No internar. Assim, eu queria puxar, assim, gostei da sua iniciativa, obrigado. Com uma pergunta, assim, sobre o primeiro plantão de cada um de nós, né? Ô, Ju. Claro porque, que nada assim, foi ensaiado. Hoje foi sem roteiro. Hoje foi literalmente mesmo. sem roteiro. Caraca. Sobre, acho que, o primeiro plantão, porque eu acho que a gente traz no nosso primeiro plantão também muitas inseguranças de que essa galera que tá vendo também às vezes possa ter. Sendo que, na verdade, ninguém me ensinou como eu chegasse lá. Nossa. Eu formei numa segunda-feira, sexta-feira, apesar de estar pela residência, eu tava lá de cara, tendo que me virar lá meio que sozinha lá. E assim, pra mim foi um momento de muita insegurança e muito medo em diversos aspectos. Não só técnico, talvez menos técnico pra te falar, porque eu era residente. Então, qualquer dúvida que eu tivesse, eu teria um residente superior a mais pra me perguntar. Mas acho que a minha maior insegurança talvez era como me portar nesse ambiente que eu não conheço, cheio de pessoas às vezes mais experientes do que eu, enfermeiros mais experientes do que eu, técnicos de enfermagem mais experientes do que eu, e eu tendo ali que comandar uma equipe que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia e com tão pouco conhecimento. Acho que pra mim foi uma sensação também, né? de insegurança mesmo, de insegurança e medo ali frente a outras pessoas que às vezes, tecnicamente falando, talvez eu tivesse mais conhecimento, né? Fiz 6 anos de faculdade, mas que talvez tivesse um conhecimento prático ali do dia a dia. Seu conhecimento era muito teórico, né? E isso me causou muita insegurança. Legal. Queria ver, assim, vocês... Como é que foi? O seu primeiro plantão, então, foi na residência? Na residência de cirurgia geral. O seu não foi, né? Não, o meu primeiro plantão foi numa UPA, né? No interior do estado do Espírito Santo, né? Eu acho que, como todo mundo, muita insegurança no início, né? O que vai chegar para mim? Será que eu estou preparado para atender tudo, né? E atendendo porta ali, uma quantidade de pacientes, assim, de maneira significativa. Mas eu tive uma ajuda, assim, né? Porque a maioria dos plantonistas que estavam ali, eram mais de 3 plantonistas, e alguns eram meus veteranos na faculdade, foram meus veteranos na faculdade. Isso também me ajudou, porque um dia eles passaram por aquilo ali e acabou né, sensibilizando o coração deles ali e acabou me ajudando. Né? Legal.
Então, apesar de ter aquele frio na barriga e tudo mais, eu tinha um suporte ali de colegas do lado. Então você foi já meio que... Você sabia, você foi assim... Você escolheu fazer esse plantão porque você tinha esse background, assim, dos seus R+, veteranos de faculdade, né? Isso foi consciente, Otávio? Não foi consciente e acabou casando, né, que eles estavam lá. Mas te deu mais tranquilidade. Com certeza, deu mais tranquilidade. Você recomendaria que talvez esse seja um bom jeito de pensar em... Porque quando a pessoa sai da faculdade, ela quer pegar qualquer plantão. Sim. Na maioria das vezes é o que você quer, porque você quer produzir, você quer ter o seu dinheirinho. O médico tem essa vantagem, né, de sair, né, faz o plantão e acaba tendo um recurso logo. Você acha que seria uma boa ideia de você, assim, que você poderia dar aí de pensamentos, e até, acho que não só para quem tá formando agora, mas para quem já tá há algum tempo, de buscar plantões, que você tenha essa rede de apoio, que você conheça, que você sinta vontade? O que você acha? Sim, com certeza, Gabriel. Eu acho que hoje, quando você sai da faculdade, você pensar em dar um plantão, você tem que analisar, na minha opinião, você tem que analisar primeiro. Poxa, esse plantão eu vou fazer sozinho? Entendeu? Porque você vai pro interior aí, tem muitos lugares que o plantão noturno é você sozinho. Então, poxa, o plantão é sozinho. Pô, esse plantão não é legal para de início, nem para um médico mais experiente é legal você dar um plantão sozinho, né? Sim. Ainda mais para um recém-formado que não tem tantas habilidades naquele primeiro momento. Legal. Né? Então, você pensar como é o plantão. Poxa, eu vou ter quantos médicos mais experientes do que eu ali ao meu lado, né? E uma coisa que eu sempre tive, pessoal minha, eu acabei criando vamos dizer, um network ali, né? Poxa, se chegar um paciente assim, cara, mais grave, eu vou ligar para fulano, né? Que tem manejo de paciente grave, tem mão de manejo de paciente mais grave. Então eu sabia, tinha um contato daquele médico ali, de um colega, que me ajudaria naquele momento ali de estresse, né? Legal. Então eu acho que esses dois pilares aí é muito importante. Você acha então que não fazer o plantão sozinho, solo? Sim. E uma coisa que a gente acredita muito também, que é ter esse network, né? Ter Com certeza. essa base de apoio, seja por teleconferência, por WhatsApp, enfim, por grupos, mas esse apoio é fundamental, né? Sim, com certeza. Eu também acho isso aí, eu acredito nisso também. Até hoje eu acredito nisso. Uma coisa bem legal que aconteceu até semana passada, né? Um colega recém-formado, né? Que acabou formando e precisou dar plantão por N necessidades, né? Ele me ligou, era 7 da manhã, ele falou, Otávio, tô num plantão aqui no interior, a paciente tá assim, assim, assado, o que eu faço, cara? Eu acho que eu já fiz tudo. E ali a gente conversou, bateu um papo, mais tarde ele me ligou, olha, a paciente melhorou, consegui melhorar ela e tudo mais, aquilo que eu tava ali com dificuldade de manejar, às vezes uma simples palavra ali com o médico, né, com o colega, de incentivo ou de orientação mesmo, para ele conseguir seguir o caminho, eu acho que é muito importante isso, né? Então, sem dúvida. Um dia aconteceu comigo e semana passada aconteceu com ele, né? Então isso é bem bacana. E eu acho que é legal isso desde a faculdade, se você consegue construir relação com seus pares ali da faculdade, isso já cria num ambiente de plantão que você vai precisar trocar. Eu vejo às vezes muitos colegas que, eu faço meu plantão, atendo os meus pacientes e dividir o horário e acabou, né? Isso é muito ruim, porque Muito você ruim. Cria um ambiente que a hora que você precisar, você tá sozinho. Até porque Exatamente. quando o colega pede uma ajuda, você não ajuda porque não é o seu horário, né? Exatamente. Então isso é uma coisa que na medicina é fundamental. Até para nós, Gabriel, que temos talvez um pouquinho mais de experiência, vez ou outra a gente troca ideia, pede ajuda, porque medicina é isso. Na verdade, qualquer procedimento, qualquer coisa que você faça pode ser complexo, dependendo do paciente e da situação que você Na verdade, se você parar pra pensar até como é que organiza a UTI hoje, na verdade a UTI nada mais é, do que uma organização colaborativa de assistência ao paciente. Quero dizer com organização colaborativa, você tem toda a equipe multi, mas até você um pouquinho mais específico, assim. Você tem um médico plantonista 12 horas, o outro médico 12 horas. Nesse intervalo você tem a rotina e ainda tem acesso ao coordenador.
Então, assim, além de toda a rede, eu tô falando só da parte da terapia intensiva específica. Na emergência é basicamente a mesma coisa hoje em dia, né, Otávio? Claro. Você tem o rotina, você tem o coordenador, você tem o plantonista. Ou seja, se você parar pra pensar, os melhores os lugares que tem mais robustez de atendimento, de cuidado, eles têm por si uma organização colaborativa. Quando eu passo visita como rotina na UTI, eu tô passando com... Vou nem falar com o residente, mas com o plantonista que tá lá e que tá discutindo. Aquilo tem que existir uma troca. Nem tudo eu sei, nem tudo ela sabe, e nós dois juntos sabemos muito mais. Então, a partir do momento que a gente se conecta ali, entende que a coisa é colaborativa, nossa senhora, o paciente é o grande beneficiado. Então, isso é muito importante que vocês falaram, que eu acredito muito também, que é essa rede de contato que a gente vai criando, e ela vem desde a faculdade, né, Melo? Ela vem desde a faculdade, porque a gente da faculdade ainda tem essa sensação de que é uma coisa muito... a gente até brinca, né, assim, eu não vou lembrar das atléticas aqui, mas é o VV contra a MSCAM, é a UFES contra coisa, é o FRJ contra o UERJ, é a Federal do Paraná contra a PUC, enfim, são a FMG versus a FJF, e no fim das contas, na verdade, todo mundo tá por um motivo, que é cuidar do paciente. E aí a gente briga nos campeonatos de futebol, nas coisas e tudo mais. A gente briga porque a faculdade é melhor do que a outra, mas não importa, cara. Faculdade ser melhor do que a outra importa só, sabe pra quem? Pro dono da faculdade. Importa pro seu ego. Mas o que no fim das contas, o que todo mundo quer entregar é o melhor pro paciente. Então, poxa, se sua faculdade é melhor que a minha, ótimo. Então vamos junto aqui fazer o melhor pro paciente, entende? Então eu acredito muito nisso. Acredito demais nisso. Acredito que essa conexão precisa existir desde a faculdade, que você acabou de falar. E Melo, como que foi o seu primeiro plantão que você não falou? Cara, você foi aonde? Você não era residente de cirurgia, já era? Não. Eu formei no meio do ano. Ou é aquela história do que você chamou seu pai? Eu formei no meio do ano, mas não foi meu primeiro plantão. Na verdade, não existe essa história do primeiro plantão, na verdade, não é bem o primeiro plantão. Boa. Existe um momento esse primeiro plantão dura por muitos meses. Pra mim, meu primeiro plantão só terminou depois que eu entrei na residência, pra ser bem sincero, porque realmente era sempre um primeiro plantão. Sempre existiu uma preocupação de chegar alguma coisa que eu não ia conseguir lidar. Eu comecei fazendo um plantão de enfermaria, era um plantão no hospital que hoje nem tem enfermaria, mas hoje tem UTI também, um hospital que eu acho que está mais estruturado do que era na época. Isso tem 12 anos atrás, eu acho. Que isso, né? Tô velho, né, Ju? E aí, era um hospital que tinha uma condição, eram pacientes de enfermaria, pouca condição no hospital e aconteceu, era geralmente um plantão muito tranquilo de enfermaria. E aí teve um dia, em alguns plantões eu fazia domingo de 15 em 15 dias, à noite. Teve um dia que o colega me passou um plantão, quando eu cheguei eu já vi que ele tava tenso, entendeu? Tava assim, aquela taquicárdico, né? O colega, regalado, né? Rafael deu o colega, ruim. Né? Deu ruim. Deu ruim porque tem um paciente aqui que piorou, a gente já pediu pra transferir o doente, mas não vão transferir não, vai ficar no seu plantão e aí... Mas deixa eu te falar, vai precisar entubar. Caraca. Quando ele falou que precisava ter entubado, acho que uns 3 dias atrás já. Tá? Então, assim, e aí, foi a situação que realmente foi difícil e, cara, é difícil até pra nós hoje, porque era um ambiente pouco controlado, pessoas que não estavam capacitadas para lidar com um paciente grave, e foi complexo. E era um paciente obeso, ciência respiratória, pescoço curto, né, boca pequena, todo o estigma de uma via aérea difícil, e na hora eu não estava pronto, a equipe nem colaborador da equipe estava pronto para aquilo ali. E isso foi aterrorizante na época. E eu isso me trouxe muita insegurança, acabou que deu tudo certo, eu realmente pedi um auxílio universitário, que graças a Deus eu consegui, um colega que na verdade até meu pai foi foi me ajudar, porque realmente, cara, foi difícil, inclusive com ele lá a gente teve dificuldade, porque ninguém estava pronto para entubar um paciente naquela condição, vasopressor, foi realmente uma coisa muito complexa. Mas agora, essa coisa importante, eu estava conversando antes, a quantidade de gente, porque isso é muito sério, cara, porque olha só, você usou da sua rede, você não se sentia preparado, foi fazer um plantão num ambiente que era um ambiente de pouca gravidade, expectativa pelo menos é de pouca gravidade. Eu tentava me proteger, tem pouca gravidade, vamos me proteger num local que tem pouca gravidade, né? Exato. Que é mais tranquilo. Por outro lado, era um plantão sozinho.
Que era o que o Otávio falou. É. E aí... Mas, Gabriel, se tivesse uns 3 igual a mim, não dava jeito, não. A situação era uma Esse é situação o bem da adversa. importância. Era uma situação bem adversa. Isso é uma coisa Lá não tinha importante. UTI, não tinha Não UTI. tinha UTI, não tinha É, nada. isso é uma coisa não importante. era... Mas assim, mas é importante que tava sozinho, não tem problema nenhum nisso. Um monte de gente, todo mundo... Precisa A ter maioria alguém, das né? vezes vai fazer plantão sozinho. Sim. A gente tá falando aqui que o ideal é Não, se sim, não puder. Sim. E aí você usou sua rede. Então você tinha você tinha feito uma boa escolha pelo ambiente, você tinha uma proteção ali por trás. E a gente estava conversando antes que o Otávio, que pega muito paciente chegando para ele de UPAs e direto, que a gente tem ficado um pouco preocupado, a gente também, dentro da UTI, a gente vê isso, justamente com isso, assim. Paciente chegando, por exemplo, com uma necessidade de via aérea, que você... E não é aquela história do médico do dia seguinte, não, que você está só vendo depois. Não, é claro que ele precisava de uma via aérea, por exemplo, há muito mais tempo. E as pessoas não estão conseguindo. Então, é por isso que esse podcast é importante, sabe? Assim, eu acho que é pra gente conversar sobre as dificuldades que nós tivemos e falar, olha, talvez você tenha que se pensar bem antes de fazer, porque se mandar um paciente que precisa de intubação e tudo mais e não fazer isso, o seu colega na ocasião, ele talvez não tivesse a rede de apoio que você tinha. Sim. Então, construir rede de apoio, ela é muito importante. E aí vem aquela ideia sempre, né, Gabriel, de vou passar o plantão. Da maneira que seja, não conseguir entubar, não conseguir fazer. E aí a gente olha pro paciente, o paciente ficou desassistido. Então, assim, isso é uma coisa também que a gente precisa tá começando, né? Entender que a gente precisa atender o que tem proposto ali. Não dá pra gente, vou passar o plantão, e aí a gente entra nessa ideia de que, eu passo o plantão e passo de qualquer maneira, e aí segue dessa maneira. Até quando você vai fazer isso? Até quando você vai fazer sua medicina dessa maneira? Se expondo uma vida, expondo um paciente. Então, assim, isso não é maneira. E isso, voltando até a minha história, foi uma das grandes coisas que me motivou a fazer residência. Porque eu não me sentia pronto para trabalhar num ambiente que não é controlado e que de uma hora para outra, poderia surgir uma situação dessa. Que mesmo hoje, Gabriel, e eu tenho humildade de dizer que é uma situação complexa. Sim. E a gente vivencia situações complexas que, poxa, às vezes a gente tem que se ajudar e chama a ajuda do colega e não consegue. E eu não tinha nenhuma bagagem lá atrás. E a residência, o fato de ter escolhido, a gente vai falar de carreira depois, a residência veio exatamente porque, poxa, eu não quero da minha vida atender o doente como eu atendi hoje. Eu não estou pronto para isso. Mesmo que eu tenha feito uma boa faculdade, eu acho que fiz, eu acho que eu fui um bom acadêmico, mas eu não estava pronto para aquilo ali. E aí eu precisei, aí a residência veio somar nessa direção. Assim, foi uma coisa que foi muito forte na minha decisão de fazer residência logo. Legal, porque você já está entrando até um pouco na carreira, é importante entrar. Na verdade, isso aqui a gente falou dos 4 pilares ali, mas Não tem roteiro. não tem roteiro, não é coisa. Porque essa é uma pauta importante, acho, para a turma também, assim. O que te leva a decidir fazer uma residência, né? Para muita gente é o amor pela... Eu fiz uma enquete disso. Eu vou resgatar depois, que ver se eu resgato. Que eu fiz uma enquete disso no Instagram da MD Ensino. Tem tempo isso, tem muito tempo, tem uns 7 meses. O que te motiva a fazer residência? E boa parte delas é amor pela especialidade. Assim, passei pela faculdade e gostei muito daquilo ali, me vejo fazendo aquilo o resto da vida. Acho que uma boa parte é medo mas não é medo do paciente, é medo de... as pessoas hoje acham que se não fizer uma residência vão ficar trabalhando numa UPA ou num pré-hospitalar e muitas vezes olha isso com um pouco de demérito, assim, o que não é verdade. Não é o que a gente acredita, sabe? Mas tem esse medo, vou fazer residência porque eu não quero viver de plantão e senão eu só vou viver de plantão. Trabalhar numa condição melhor. Exato. O cara acha que é só uma questão de ascensão profissional. Não é de ascensão financeira, porque também acredito que aquilo ali vai ter coisa. Apesar que eu tenho um grande amigo, o grande amigo Nicolas, ele, vou mandar esse podcast pra ele. O Nicolas, eu servi ao exército, eu saí da faculdade, servi ao exército e ele também. E ele foi meu R igual de clínica médica. Um dos 3 melhores grandes amigos que eu fiz lá em Curitiba, 3, 4, junto com o Gustavo, enfim, com um grande amigo. E aí, o Nicolas é um cara que já tinha uma visão muito de organização financeira, sabe? E aí ele foi pro exército. Ele foi pro exército e assim, ele morava lá perto da cidade dele, enfim, não tinha gasto quase nenhum. Ele juntou, já fazia os seus plantõezinhos, trabalhou, não sei o quê. Chegou no final do ano, ele tinha um X de dinheiro. E durante a residência ele falou, cara, as pessoas acham que fazer residência é
custo efetivo, sabe? Ele falava, não sei se ele concorda com isso até hoje, mas ele falava, não é custo efetivo. Porque o que eu juntei, se eu junto em mais 5 anos, eu em 10 anos, considerando eu provavelmente vou ter minha independência financeira. Se eu souber investir, se eu souber colocar isso, ele já gostava naquela ocasião de agronegócio, assim, tanto que hoje ele trabalha, ele tem terra, mexe com milho, com não sei o quê. Enfim, mas então talvez fazer residência não seja assim uma grande... a pegada financeira, né? Talvez fazer o que você gosta mesmo. Você gosta, mas é uma coisa. E acho que a outra pauta importante para se decidir fazer uma residência é realmente ter a segurança, né? Assim, sentir seguro. Eu sempre perguntar o que me fez fazer residência, eu não sei, cara. Na verdade, Gabriel, toda vez que eu penso nisso, eu acho que a minha vontade de fazer residência, escolha pela cirurgia geral, inclusive, foi que eu queria ser mais médico, assim. Eu me sentia, saí da faculdade, me sentia ainda pouco médico, e a residência, falei, poxa... E aí a visão do procedimento, porque o procedimento sempre traz mais insegurança. Via aérea, punção, a gente geralmente tem muita insegurança nisso, como a visão do recém-formado, né? E eu achava que eu ia ser um médico muito mais pronto fazendo a residência, porque realmente a gente tem pouco contextualização na época da faculdade, da questão real, né, da medicina. Então, foi isso que me motivou mesmo, assim. Foi uma coisa que... Quando eu saí da residência de cirurgia geral, eu comecei a dar plantão, assim, pronto-socorro. Mas, assim, era realmente ficha verde mesmo. De vez em quando aparecia outra coisa, mas era o cara lá da emergência que pegava. Eu praticamente não encostava. Então, assim, meu plantão atendia uma renca de gente, mas tudo assim, coisa muito leve, tudo ficha verde. E, assim... No determinado passar do tempo, assim, eu fui achando aquilo ali um saco. Chato demais. E eu tava me sentindo como se eu estivesse ficando burra. Parecia que eu não estava fazendo medicina e eu queria mais, eu queria fazer mais. Mas olha que legal. Desculpa, vai. Não, mas pode falar. Porque isso eu hoje... Eu não tô falando que eu adoraria chegar lá e ficar atendendo ficha verde, Otávio. Mas isso hoje, Ju, eu acho que a gente tem uma visão errada quando a gente forma sobre a ficha verde, sabe? Porque e eu acho que a culpa disso é House, Grey's Anatomy, ER, esses seriados, o cirurgião do nosso professor cirurgião, ou o nosso professor intensivista, emergencista, que paga que a medicina ela precisa ser a camisa arregaçada e tal, gel no cabelo e intubação aqui, punção. Não, mas eu não concordo que não tem que ter uma pessoa, tem que ter uma pessoa que faça isso, não só não tava não. encaixando pra mim. Tudo bem, mas não é nem sobre isso, é assim. Só que, cara, se a gente olha pra ficha verde, ficha amarela, as fichas mais... ficha verde e azul, por outra perspectiva, sabe, Melo, assim, de... Cara, o paciente tá ali. É porque a gente, quando a gente se forma, e tá tudo certo isso, e todo mundo vai formar, você forma muito self. Claro, o paciente nunca foi seu, você não enxergou aquilo, seus professores não falam isso, não falavam isso. Você fica louco pra botar aquele cara numa caixinha, pneumonia, Exato. E nunca é assim, né, Gabriel? Não é, e você quer ser o médico, você quer botar o estetoscópio, tá tudo certo, tudo certo. Só que quando você olha pela perspectiva agora, tá bom, mas eu vou fazer isso pelo paciente. E eu quero dizer que fazer pelo paciente não é demagogicamente, não. É porque ele é o seu substrato de ação. A medicina não existe se não for o paciente, então tudo é em volta do paciente. A gente fala toda hora, medicina centrada no paciente e tal. Cara, isso é um pleonasmo, na verdade. Medicina deveria ser igual medicina humanizada. Como que não é humanizada? Você está lidando com seres humanos diretamente, na pior fase da vida deles, a maioria das vezes. Então, só que aí você vai pra ficha verde, e hoje eu encaro a ficha verde de um jeito diferente, sabe, Ju? Sim, claro, não tô fazendo ficha verde. Como eu disse, eu acho que eu não, é fácil falar pra quem não tá fazendo isso. Mas eu tô deixando claro isso. Tô deixando só a minha perspectiva que mudou com a minha maturidade. Que se você olha pra aquilo... Mas assim, vou te ser sincero, e aí você pode perguntar pra quem trabalhou comigo, a Isabela... Eu sempre fui animado. Não falou que eu era desanimado, não. Eu ia com super disposição. Sabe? Não, eu sempre fui animado no sentido de... Cara, beleza, vou fazer isso aqui por Só que foi ficando chato com o tempo, Sim, né? Mas se você olha pra ficha verde nessa perspectiva de, olha, tô fazendo pelo paciente, ele vai vir aqui queixar de uma dor que ele não sabe o que é e eu também não sei. Porque pra mim, o mais difícil da ficha verde era não saber falar pro paciente que eu não sabia o que ele tinha.
Isso pra mim era muito difícil. Porque às vezes o cara chega lá, doutor, eu acordei essa noite e tal, com a dor aqui no cotovelo. E olha, essa dor tá em 2 meses que ela tá vindo e saindo, e você vai lá, examina e palpa. E não tem nada. E, caraca, o que eu vou fazer com esse cara? Porque vai parecer que eu ficava frustrado com a ficha verde, mais do que... Porque tinha muita queixa que não... Que é inespecífico. Que é muito inespecífico. Que você não ia investigar ali, Então, você não ia resolver. permite, assim, Não permite, exato. Mas ao mesmo tempo, se você acolhe, e aí você entrega o valor que acho que a medicina tem que entregar. Que é o valor do paciente sentir ele respeitado. Então, acho que essa, já que a gente tá falando de insight, acho que esse é o ponto. Todo mundo que vai formar, e que talvez não esteja até hoje, ainda esteja atendendo ficha verde e tudo mais. Cara, se preocupa em entregar valor pro paciente ali. Se preocupa aí, ó, dá uma olhada, dá uma valorizada no braço dele. Não precisa atender com 40 minutos, mas dá uma olhada no braço dele. Valorize. Primeiro que você vai conseguir, com isso, se sentir muito mais útil. Que talvez o seu lastro de achar aquilo chato aumente, entende, Gil? É isso que eu quero dizer. E pro paciente, você começou a fazer diferença, você começou a ser médico. A gente acha que o médico é só o cara que faz grandes Ficou espetáculos. parecendo que eu atendia mal meus pacientes. Não parece isso não, tá, gente? Parecia, Eu atendia super bem, eu Eu só acho achei que muito parecia. monótono. eu achei que parecia, mas é isso que eu tô falando, talvez não seja tão monótono. Entendi. Se olhar pra outra perspectiva. Eu vou falar do meu primeiro plantão, mas depois eu volto nisso aqui, porque senão só eu tô falando. Vou fazer uma pergunta pro Otávio. Faz. Otávio, assim, você tá trabalhando lá na coordenação, né, lá do Bezerra Einstein, né? Pra quem não conhece. Depois que o Otávio entrou no Bezerra, parece Mudou que mudou a história do Bezerra. mudou a Isso história é do uma pura Bezerra, verdade. então, um dia vocês vão chegar lá, vai ter o nome do Otávio lá na porta. É isso mesmo. É isso mesmo, Otávio? Não sei, vamos ver, É né? o que dizem, você tem que falar. Rádio Corredor, é o Rádio Corredor que dizem, tá falando isso. É. E aí, assim, em relação a dar alta ou optar por internar, às vezes rola dúvida e você fala assim, meu Deus, não sei. Não sei se eu interno, não sei se eu dou alta. Boa. Essa Já é o pilar. teve, assim, alguma sensação de meio de insegurança, assim? Claro, isso sempre tem, né? Independente se o médico é mais experiente, se o médico é mais novo ali, né? Essa dúvida sempre tem e sempre vai ter, né? Então, o mais importante disso é a gente ter calma nessa hora, né? Colher uma boa história, se precisar, retorne a anamnese do paciente, né? Exame físico é muito importante também. Você vai ter acesso ali a alguns exames, né? Sendo ele laboratorial, de imagem. Então, isso, nessa hora, vai te ajudar bastante, né? E, como citado anteriormente, né? Ter esse network, discute o caso. Às vezes com um especialista que você vai ter lá ao seu lado, né? Um colega mais experiente, até mesmo um menos experiente, ver o que ele acha, né? Então, eu acho que isso vai te ajudar e te esclarecer, né? Ver se o paciente tem sinal de deteriorização clínica. Ou espera um pouco, né? Deixa ele em observação ali. Espera um pouquinho, né? tempo. Ver como que ele vai se comportar. É bom falar que espera um pouquinho, né? É um pouquinho, um não, pouquinho. Não é ficar esperando Esquece o paciente 12 lá. horas lá só pra poder passar Tô o muito plantão. inseguro, vai ficar todo mundo. Todo mundo esperando. O que a gente também tem que ter noção, você não vai deixar o paciente lá, vou esperar aqui 24 horas, ser uma internação, isso vai acabar acumulando a sua porta, daqui a pouco você não vai ter mais leito para pôr o paciente, E é né? ruim pro E isso paciente, vai virar né? uma bola de neve. E é ruim para o paciente, né? Sim. Uma frase também que eu sempre vejo todo mundo falando, né? Na dúvida, interne. Eu não gosto muito dessa boa. frase, né? Eu não gosto muito, né? Na dúvida, sei lá, colhe uma nova história, como eu falei, examina de novo, né? Eu acredito que quando você tem dúvida, geralmente você vai precisar mesmo internar esse paciente, né? Porque algo te chamou a atenção ali. Mas às vezes tem uma porcentagem desses pacientes que não precisaria ficar internado. E às vezes você interna, acaba, por exemplo, um idoso que, sei lá, um quadro clínico que você ficou na dúvida, mas ele tem uma rede em casa de apoio muito grande, que ele vai conseguir, às vezes, fazer um hospital dia, né? Ele tem um cuidado em casa de excelência, né? Que, às vezes, você não precisaria internar ele ali, né? E, às vezes, você internando ele, aí fica 1 dia, 2 dias, esse paciente, às vezes, acaba fazendo delírio e acaba virando outros problemas ali, né? E acabando prejudicando o paciente, né? Não dando uma qualidade para ele. Eu acho que assim, essa decisão de internação, de ou não, eu acho que a gente consegue trazer muito mais clareza quando a gente constrói uma boa história. E eu falo isso assim, porque eu vejo que a história, o exame clínico, está cada vez mais
de lado, assim, cada vez existe menos atenção para isso. E eu falo aí, falando como especialista, muitas vezes eu via um colega no pronto-socorro, Otávio, eu como cirurgião, e o colega via um paciente com dor abdominal, cirurgia geral, parecia para cirurgia geral. E aí não existia construção de nada. E hoje, Gabriel, eu falo isso, e falo sempre com os acadêmicos lá no Jaime, que é o hospital que eu trabalho, que a gente não tá ali para tratar sinal e sintoma. A gente tá ali para diagnosticar síndromes, trazer diagnóstico. Dor abdominal, analgésico. Cara, por que tem essa dor abdominal? Como é que essa dor começou? Construir uma história é uma chance de você clarear essa condição do doente e ter condição de decidir sobre se vai internar ou se não vai internar, entendeu, Otávio? Então, assim, eu acho que isso hoje é muito pouco feito. As pessoas hoje estão acostumadas tem dor, analgésico, cirurgião geral. A gente precisa conseguir construir uma história, porque senão a gente não vai conseguir tomar essa decisão sobre internar ou não. E as pessoas não têm feito isso. Cada vez menos a construção de história é uma realidade, né? E a gente vê, né? Eu fico na dúvida ali se eu interno ou não esse paciente, né? E a gente vê, eu vou segurar pro outro colega, eu vou entrar num horário de descanso, ou vai troca de plantão, eu vou pedir mais um exame aqui, e eu vou conseguir segurar ele aqui mais umas 3, 4 horas até eu passar esse plantão e empurrar o problema para outro. Eu acho que essa não é a ideia, né? Isso você acaba prejudicando toda a rotatividade ali do seu pronto-socorro, você acaba prejudicando o paciente, que você deixa ele exposto ali no pronto-socorro, né? Então, isso tem que ser resolvido, né? E o ideal é que seja resolvido por você, que você fez o primeiro atendimento, você que conversou primeiro ali com o paciente, você que examinou, colheu a história dele, né? Sim. Então, tire suas dúvidas com os colegas, né? Olhe o exame físico. Eu acho que também não tem problema algum você buscar literatura ali no momento que você tiver tempo. Né? Então, eu acho que isso é muito importante nesse momento. E eu acho, Otávio, que assim, se esse doente entra com um diagnóstico, Ju, que é um diagnóstico que não procede, o doente chegou, foi entubado, tinha secreção no tubo, mas a história do paciente era de cefaleia, nucalgia, crise convulsiva, febre alta, e às vezes você tá, porque você entubou o doente, tratando uma pneumonia quando é uma meningite. Sim. Isso nós já vimos, né, Otávio? Assim, Otávio como residente, a gente já viu isso várias vezes acontecer, de colegas no pronto-socorro que foram muito ansiosos em dar diagnóstico, entubar o doente, e a história clínica, o exame clínico foi abandonado ali, e aí isso é muito grave, o paciente perde demais com isso. Sim. Cara, assim, a gente até conversou isso, eu e o Otávio também. De uma maneira geral, a decisão de internar um paciente ou dar alta, ela deve acontecer, isso é literatura, dentro de 4 horas. Isso é um tempo. Porque a gente falou assim, espera um pouco, coleta de novo e tal, claro. Tem PS, tem situações. Tem situações. Mas, de uma maneira geral, a literatura recomenda que você tome a decisão em 4 horas. Justamente por causa disso. Porque se você demora mais que 4 horas, você está agregando piorando muito a situação do seu pronto atendimento, porque imagina que você tem uma porta que atenda 10 pessoas a cada hora. Então, dessas 10 pessoas, 40% você vai acumulando. A cada 4 horas, a cada hora você coloca 4 pessoas. Daqui a pouco você está com pronto-socorro. Exatamente. Que aí você não consegue gerenciar mais nada. E aí chega um paciente grave. Exatamente. Aí entra o gerenciamento do caos. E assim como aquele cara que chega, que você olha e fala assim, esse cara tem que internar, interna logo. Exatamente. Também não é para ficar em dúvida sobre a internação quando ela tá clara, né? Porque a gente vê muito desse paciente, né, você falando aí, vamos internar esse paciente de uma maneira mais rápida, né? A gente vê muito, né? O paciente chega na sua porta, dispneia, né, desaturando, né, um edema agudo de pulmão ali, pressão alta, né? Esse paciente ele vai precisar ser internado, ele vai precisar de niprid ali, droga vasativa e tudo mais. Não perca tempo, né? Não perca tempo. Vou esperar para sair o hemograma dele para internar. É isso aí. Vou esperar o raio-x para internar. Esse paciente ele precisa ser resolvido a vida dele logo. Perfeito. Você vai prestar essa primeira assistência nele, vai estabilizar. Esse é fácil do ponto de vista dessa decisão, né? Esse é um paciente fácil. Vamos caminhar no sentido do paciente que é fácil, precisa de internar, interna agora. Interna logo. Não perca esse tempo. Você não precisa de exame para internar esse paciente, né? A indicação é puramente clínica. A clínica ali é soberana e você vai internar ele pela clínica, né? Exato. Então você agilizando todo esse processo, isso vai ajudar até você ter a rotatividade na sua porta, você agilizar os seus atendimentos e você conseguir... Não é na questão de, vou agilizar para ficar à toa. Não, porque você
com um tempo ali mais livre, mais solto, você consegue dar assistência melhor aos seus Claro. pacientes, aqueles que você ficou em dúvida e tudo mais, você Exato. consegue agilizar essa outra parte. Eu acho que gerenciar isso aí é fundamental. Isso aí. Então, dentro desse aspecto de... E tem uma coisa que a gente volta, que a gente conecta com a liderança, que é assim, você é o tomador de decisão, cara. Se você vai... Tô chutando toda hora, eu acho, né? Tá, Desculpa. mas tá tudo bem. Você é o tomador de decisão. Se você começa a procrastinar essa tomada de decisão, você começa a perder sua equipe. Isso, Exatamente. e tomar a decisão que é fácil, você tem que tomar logo. Você não pode deixar a decisão que é Sim. fácil, Otávio, pra depois. A decisão tem que ser tomada logo, E Gabriel. nem deixar todas as decisões pra depois. Exato. Porque senão você começa, você faz o primeiro plantão. Aí você chegou lá pra você, o PS estava vazio, e você deixou 10 pacientes pra reavaliar e não tomou decisão se dá alta ou coisa. Desses 10, por mais que seja o seu primeiro plantão, ou que você já tenha mais experiência, provavelmente você tá... Se você deixou isso em mais do que 4 horas, você tá, entre aspas, pela literatura, provavelmente errado. Claro que tem tempo que o exame demora pra chegar e Claro, tudo mais, a gente tem que desconsiderar A gente isso tem aqui alguns dentro do vieses aí Brasil, no a gente meio tem do uns viés no meio do caminho. Mas, de uma maneira geral, se demorou mais 4 horas, vamos colocar assim, você já tá equivocado pra tomar uma decisão. Aí você, deixou o plantão com 10 pacientes, com 12. Cara, aquela equipe, a equipe de enfermagem, a equipe de técnica de enfermagem, a equipe administrativa, quando você voltar na próxima, cara, lá vem o doutor Gabriel, o doutor Otávio, o doutor Rafael, que, poxa, não toma decisão. E Exatamente. aí daqui a 2, 3 plantões, Ju, É o nome que eles vão te dar, não vai ser esse. Provavelmente vai ser um nome muito mais pejorativo, muito né? mais pejorativo, exatamente. E daí a 2, 3 plantões, você já não tem mais, você vai falar assim, Você perde a você credibilidade. perde credibilidade, aí você fala, vou internar agora esse doente. Aí vem o enfermeiro e fala, não interna, não sei o que. Aí você começa a entrar Não, e não numa é só bola isso de não, o neve. próprio colega que dá plantão com você, o cara não quer dar plantão mais. Exatamente. Otávio. Sabe por quê? Porque a hora que divide esse horário aqui, ficou um monte de paciente que você não tomou decisão ou procrastinou ali pra ele poder resolver. Aí ele fala, Exato. peraí, eu não vou dar plantão com esse cara. Pelo amor de Deus, tudo que vem pra ele, ele empurra. O que ele não sabe, ele também não discute com ninguém e também não toma decisão. Aí daqui a pouco fica um Exatamente. monte de paciente pra ser reavaliado, Exato, né? exato. Então é muito ruim isso. Exato. Eu vou depois compartilhar, deixar no link, ou talvez o Luiz coloque aqui em algum lugar um fluxograma que a gente fez até lá pro PS do Evangélico, quando a gente instituiu o protocolo lá atrás, tentou instituir, não sei como é que tá hoje, o protocolo de 4 horas lá, sabe? E era bem fácil, assim, na verdade atende paciente, recebe alta direto do consultório, ok, alta. Se ele tem alguma medicação, uma medicação sintomática, porque isso é uma coisa que as pessoas confundem também, acho que você pode até falar mais. Medicação, tem medicação que o cara vai tomar sintoma, ó, tchau. Na pior das hipóteses, vai esperar meia horinha, uma hora, sim. dependendo da meia-vida da medicação que você fez, pra saber se o sintoma aliviou, você não tem que fazer uma outra. Mas a medicação não é pra ficar observando o doente, a medicação é pra dar, tratar e tudo mais. Exatamente. Então, esse paciente, ele vai para sintomático, trata sintomático, e ele vai para reavaliação, o médico vê que tá sem sintomas, alta. Se ele tem necessidade de investigação básica, e aí entenda como básica, exames laboratoriais, raio-x e eletrocardiograma. Porque esse é outro ponto. Se ele tem, isso é básico, porque isso aí é rápido. Sim. Você vai fazer e você tem que avaliar isso dentro de 2h30. E aí tá um ponto, talvez. Poxa, mas se no meu pronto-socorro demora muito para sair coisa, demora mais que 6 horas, porque tem que passar rota, pegar exame, isso acontece. Exatamente. Passar rota, pegar exame, levar para outro laboratório, talvez você tenha que sentar e conversar com a sua chefia do pronto-socorro, com o hospital. Tem que se reavaliar se você quer continuar naquele plantão, conversar com a equipe, para liderança, sobre a história da liderança, conversar, poxa, olha, eu tô acumulando paciente porque eu preciso desse exame, eu não peço para todo mundo, mas para esses 2, 3 aqui eu preciso, porque isso, conversa com eles, participa eles, coloca eles na mesa para colaborar, que aí já muda como é que vai ser a percepção deles. Uma coisa aí que você falou que me chama muito a atenção também, que eu vejo muito, o paciente chegou, eu não sei o que ele tem, eu peço tudo. E às vezes um exame acaba mais atrapalhando do que ajudando. Sem né? dúvida. Então a gente tem que ter essa sensibilidade ali na hora de, poxa, eu vou pedir esse exame aqui pra quê, cara? Aí é Exame- a exame- coleta da história e o exame físico. Exatamente. Que aí o exame vem como deve ser, complementar a uma história. Exato. Sempre deve Isso ser acaba assim. às vezes mais atrapalhando e vai ser te atrapalhar mais do que te ajudar naquele momento ali. Isso vai levar dano ao paciente. Exato, Né? exato. Não, é outra coisa também, assim, que quem trabalha com pronto-socorro, e o Otávio tá aqui pra dizer isso, assim, às vezes a gente tem a ideia,
E aí a gente sai da faculdade com a ideia, tem que fazer uma história, tô aqui falando que tem um clínico aqui que pergunta até se caiu o coto umbilical, isso não dá pra gente fazer. As vacinas, né, Ju? Toda aquela questão, tô dizendo que ele tá aqui, eu posso falar porque eu tô falando na frente dele, né? Não nas costas dele, né, Otávio? Não dá pra se fazer essa construção no pronto-socorro. Me desculpe, assim, no ambiente... Claro. A gente precisa tomar decisões. Então, assim, essa história tem que ser direcionada. Sim. Obviamente, a gente deve sempre conversar e construir muito bem essa história, mas direcionado. Mas eu quero conversar. Cara, não dá pra ter essa conversa que você faz dentro de um consultório, Ju, ou que você fez quando você estava estudando semiologia na faculdade. Sim. Como é que é o hábito intestinal? Lógico que se tiver um direcionamento para esse diagnóstico, beleza, mas não dá pra colher história, vidas pregressas, toda essa... Não dá, né, Gabriel? Não entendeu? Não é isso que eu proponho. Não é o propósito, né? Como é que tava a lua? Deixa eu continuar aqui, que ele cortou pra falar essa groselha dele, apesar que ele falou uma coisa importante. Ele falou uma coisa importante. Sempre importante. E aí dentro desse fluxograma, só porque ele é fácil, dá pra acho que o pessoal ir seguindo. Necessita de investigação avançada, e aí que é um ponto. O que é necessidade de investigação avançada? Tomografia, algum exame invasivo, colono, EDA, cateterismo, no qual... você pensou num diagnóstico que a ausência definitiva do diagnóstico nos próximos 24, 48 horas pode implicar num agravo maior para o paciente. Então, por que eu falo isso? Porque às vezes o paciente vou pedir uma endoscopia porque o paciente tem uma dispepsia. Cara, uma dispepsia, ele deve tá sentindo uma pirose, enfim, sintomas de dispepsia após alimentação e tudo mais. É possível que ele tenha uma erosão, que ele tenha uma úlcera, é possível, mas você precisa internar ele para isso. Em 2, 3 dias ele não consegue uma endoscopia a nível ambulatorial. Mas ele tá no SUS, mas tudo bem, mas aí é um outro viés, mas a gente tá aqui falando de medicina que a gente precisa pensar. Porque às vezes ele tá no SUS, mas o SUS também consegue. Sim. Então, poxa, dá para dar alta para esse paciente. Eu preciso internar para fazer essa endoscopia. Sim. Agora, poxa, ele chega com essa mesma queixa, com a mesma coisa, e aí você nota que ele tá taquicárdico, você nota que a pressão dele ficou meio limítrofe, você nota que ele tá mais pálido do que o habitual. Será que ele tá sangrando dessa úlcera? Será que ele tá fazendo hemorragia? Você vai examinar o abdômen dele, poxa, um abdômen extremamente doloroso, com palpação, um abdômen com defesa, né, Mel? Então será que esse paciente não perfurou? Não tem alguma coisa? Então aí é diferente, aí ele muda em dentro de 24, 48 horas. Então esse exame avançado, essa investigação... O paciente, ele chegou para você não na emergência, ele chegou no seu consultório, você já examinou, pegou a história, não foi pegar vacina nem nada, pegou a história clínica dele e viu, poxa, parece que se eu não investigar ele em 24, 48 horas, alguma coisa pode acontecer. Então você toma a decisão de internar. E obviamente existe o paciente que ele chega com indicação de internação na admissão, que são justamente os pacientes que chegam pela emergência, os pacientes que têm indicação de investigação avançada, a gente conversou anteriormente, e aqueles que têm abertura de protocolos institucionais. Então, se você abre um protocolo de AVC, esse paciente tem que internar. Com certeza. Claro. Se abre um protocolo de sepsis, ele tem que internar. Se abre um protocolo de neutropenia febril, de dor torácica, provavelmente esse paciente vai ter que internar, nem que seja por uma estratificação de risco. Então, colocando dentro dessas caixas, é relativamente fácil pensar. E você toma essas decisões dentro de 4 horas. Sim. Você deveria tomar essas decisões dentro de 4 horas, junto com tudo que vocês falaram antes, que é pegar história, pegar um bom exame clínico, um bom exame físico direcionado. Então eu gosto, depois eu vou pedir pro Luiz compartilhar, quem estiver assistindo no Spotify, dá um pulo lá no YouTube, aproveita e se inscreve no canal, que eu vou deixar essa figura aqui, Luiz, enquanto eu tô falando aqui. Beleza, Luizão? Mais o quê? Trocar de assunto? Você é a rainha da troca de plantão, inclusive. Vai lá, Ju, eu falei disso algumas vezes. E entrando até mais ou menos nesse assunto, assim, a gente falou que deixar do colega pra noite, eu acho que eu me sentiria até um pouco envergonhada, né? Então aqui, eu tô te deixando ali uns 15 pacientes pra você reavaliar, tá? Tô sentada ali, eu pedi os exames. Valeu, falou, um abraço, tô indo embora, né? Eu acho que talvez isso não tem muita gente que vai perdendo essa vergonha, né? Tem muita gente que não tem. Talvez isso no pronto-socorro seja um pouco problemático em relação a isso, de deixar esse tipo de coisa acontecer. Talvez a passagem de plantão da UTI seja um pouco mais diferente, talvez se relacione muito com a passagem de plantão da emergência, né? Que são os pacientes mais graves, que necessitam de uma atenção ali um pouquinho maior, assim.
E aí, já direcionando até para todo mundo... Direcionando até para todo mundo. Para mim. Assim, ó, o que deixa vocês, assim, mais pé da vida aí quando você pega um plantão e aí, sei lá, uma pendência muito importante que o colega deixou? O que deixa vocês mais revoltados aí nessa transição? Mas Otávio, porque a gente já respondeu isso no podcast, né? A gente já respondeu isso no podcast. Mas eu respondo de novo. Eu provavelmente vou responder diferente do que eu respondi anteriormente. Então vai, responde de novo. Mas deixa o Otávio ver. Então, o que me deixa, assim, mais, né, vamos dizer, preocupado... Não, né? P da vida, Otávio. O que me deixa mais nervoso aí é aquele paciente, né, que tá ali, já mostrou sinal de deteriorização clínica, né, o paciente já entrando em insuficiência respiratória, já começando a rebaixar nível de consciência, aí você vai lá, põe uma máscara de oxigênio nele, não, mas está saturando bem, tal, dá para segurar mais um pouquinho, né, vamos postergar isso aqui mais um pouco, né, então isso me irrita bastante, sabe, e você acaba postergando alguma coisa e levando dano ao paciente. Postergar uma decisão que já aconteceu, já era para ter tomado. Já era para ter né? tomado. Não é postergar uma dúvida, é uma decisão que já era para ter sido tomada a tempo. Né, Exatamente. Então isso me deixa muito irritado, sabe? Me incomoda também, por exemplo, a realização de exames de imagem, quando o paciente estava um pouco mais estável e aí o colega acabou não realizando. E aí, às vezes, quando a gente chega, o paciente já não tem mais condições clínicas de realizar, às vezes, um exame de imagem que poderia, às vezes, ajudar muito no diagnóstico e no tratamento e mudança de condutas. E aí, quando eu for transportar esse paciente em condições muito mais instáveis, o transporte vai ser muito mais inseguro do que em condições mais anteriores. Isso eu acho que é uma sacanagem com... O que te deixa tão bravo, então? Vou contar uma história. Conta. Lembrando aqui, o Francisco veio aqui com a gente, falou sobre transplante. Graças a Deus você não falou o que você ia falar. Você ia falar o apelido dele, graças a Deus. Não vou falar isso não, porque agora é um cara respeitado, né? Pô, o cara é chefe do... Não, mas na época da residência... O cara é chefe do transplante hepático do Hospital Evangélico de Vila Velha, cara. Você tá... Mas continua sendo o Chico de sempre. Mas a questão é o seguinte, a gente era residente e a gente respondia aparecer no hospital. E a gente, na época, cara, e eu sempre converso muito, porque eu fico brincando, falando de clínica, falando, né, fazendo brincadeira, porque a cirurgia sempre teve essa... E a gente falava que um colega lá era uma máquina de pedir parecer. E por quê, cara? Eu lembro uma vez que pediram um parecer pra gente, paciente com dor abdominal, Juliana. Paciente com dor abdominal, não tem nada com dor, a doente tá com dor abdominal, parecer da cirurgia geral. Sem história, sem nada, dor abdominal, cirurgia geral. Aí a doente tava com dor na enfermaria, cara. E aí chega a doente com a dor suprapúbica, com muita dor. Eu falei, poxa, tá com muita dor, sobe aqui, tá com muita dor. Eu cheguei, Otávio, uma coisa que é simples. Tava a paciente sondada, com a sonda clipada, Juliana, e com um bexigoma de todo tamanho. E aí, que eu falo que assim, minimamente, uma dor abdominal súbita numa doente, cara, minimamente, ninguém colocou a mão na doente e viu que era uma coisa muito simples, que poderia ser resolvida ali. Mas isso são coisas, cara, que... Otávio, eu falo hoje, parece uma coisa absurda, mas a gente vê isso, coisas semelhantes acontecendo todos os dias, Ju. Todas as vezes a gente vê coisas semelhantes acontecendo. De uma coisa tão elementar na história que passou e se buscou um outro diagnóstico. Daqui a pouco tá paciente, e eu vou dizer, vocês vão deixar eu mentir aqui, fazendo um exame de imagem, Gabriel, por uma sonda obstruída, fazendo uma tomografia. Mais ou menos, né? Por conta de que, vou fazer uma tomografia que o paciente tá com dor abdominal, vai ver, é um bexigoma de todo tamanho. Isso acontece. Sim. Isso acontece. Acho que todo mundo aqui falou uma coisa, a mesma coisa, na verdade, com exemplos diferentes. Quando você... E aí, essa acho que é o grande insight aqui pra quem tá vendo, pra quem tá começando agora, e pra quem tá velho também. Cara... Se você tá deixando coisas pra fazer, pro colega fazer, construa uma justificativa que seja plausível, porque não é sobre falar mentira, sabe? Eu vi que você já deu uma risada aí, você tá achando que eu tô falando pro cara falar mentira, não é? Não é sobre... Ele tá dando guarita pro mentiroso, né? Sabe o que é? Meu cachorro. Não, mas veja bem, não é isso não. Eu falei, construa justificativas. O que é isso? Justificativas técnicas.
Construir, não levei por este motivo, mas que faça sentido. Se coloque no lugar do outro, entenda se você ouvir aquilo faz sentido, sabe? Porque todos os exemplos foram isso. Foram o colega que deixou alguma coisa pra você que você julgou que não deveria ter deixado. Por uma razão que, na pior das hipóteses, você pode chamar de procrastinação, mas na maioria delas é por migué mesmo, porque aquilo dá trabalho, porque aquilo dá tudo. E é uma coisa interessante, porque quem tá formando agora, falando pra quem tá formando agora, que eu digo assim, quem formou por agora há pouco, cara, você vai deixar muita coisa. Porque você não sabe ainda se organizar a demanda do plantão. E aí vai chegar um colega mais experiente que você e vai ver o plantão que parecia fácil pra ele, mas pra você não é. Porque você não tá organizado com aquilo ainda. Entende? Então, é importante essa honestidade de você falar, olha, não consegui fazer isso, por isso, esse motivo, por aquele motivo, e se incomodar se você deixou coisa demais. Porque eu acho que o que deixa todo mundo pé da vida é você ter que fazer o trabalho que eu deveria fazer. Não porque você tá com preguiça disso, mas é porque você sabe que aquilo é pior pro paciente. Sim. Então, acho que esse é a grande coisa. Então, na hora de passar o plantão, e a gente tá falando da passagem de plantão, considerando que a pessoa deixou coisas, porque vai deixar, cara, entenda o que você deixou e justifique aquilo de maneira correta. E se você realmente não tem justificativa correta para fazer, significa dizer que você precisa, de alguma maneira, evoluir e melhorar. E até o fato de você deixar, mas refletir que não deveria ter deixado, no próximo plantão você já vai estar, com certeza, melhor. O que eu acho que acontece, Ju, é que as pessoas param ali e começam a ficar cara de pau. É isso aí, Gabriel. Exatamente isso. Elas não se incomodam. Na verdade, ele mais. não faz uma autoanálise. Poxa, plantão anterior eu deixei coisa pra trás, nesse eu deixei pra trás, semana passada também, o colega falou. Peraí, isso eu tô fugindo da regra aqui, isso tá demais. Tá alguma coisa errada, ele precisa fazer essa autoanálise, porque senão isso vai ser parte da sua prática, assim, você precisa melhorar. Exato. Se alguma coisa, se você tá fugindo muito do padrão, poxa, alguma coisa tá errada, Ju. Eu acho que você tem que ter humildade de, inclusive, cara, peraí, eu preciso melhorar, eu preciso me atentar mais, eu preciso ou buscar mais conhecimento, porque senão, cara, você vai se encostar naquilo ali, não, é o próximo plantão, e fica naquilo ali, Otávio, e vira uma situação que daqui a pouco é o seu padrão, é assim que você trabalha, e aí daqui a pouco ninguém quer trabalhar com você, aí não tem network mais, Gabriel, não tem mais nada, entendeu? E aí porque a equipe da enfermagem não quer dar plantão com você, o médico que troca o plantão, nossa, plantão com... Quem que vai fazer o plantão comigo? Jamais, não faço plantão com ele. E começa todo mundo a sabotar muito pra poder você sair daquela escala. Exato. E aí você não tem a perpetuação. Perfeito. Acho que por isso, assim, uma coisa que eu acho que o plantonista, mesmo inexperiente, Otávio, e eu até ouvi a sua opinião também, eu acho que às vezes o cara, mesmo que tenha uma fragilidade técnica ou pouca experiência, quando ele é interessado, busca entender o que está acontecendo, fica ali do lado do paciente, esse cara, acho que tem todo o caminho para ele trilhar uma evolução positiva, cara. Eu acho que ele vai vencer essa dificuldade dos primeiros plantões e vai chegar onde realmente ele precisa chegar, vai ser um bom profissional, porque ele está do lado do doente, ele vai aprender com situações que ele está vivenciando, e eu acho que ele vai realmente, lá na frente, se transformar no plantonista que ele acha que deve ser mesmo, assim, e realmente mudar essa história. Porque ele tá do lado do doente, ele vai aprender com os erros dele e vai ser um cara melhor. E todo mundo passa por isso, né? Sim. Eu acho que faz parte do processo de todo mundo. E eu acho que você falou no ponto-chave, que é se incomodar, né? A partir do momento que você se incomoda... Todo mundo passa com isso, Ju, mas como você lida, nem todo mundo lida da mesma maneira. Exatamente. E a partir do momento que você se incomoda, você busca, né? Você cria caminhos pra aquilo ali. Perfeito, e se aperfeiçoar. Eu acho que isso faz parte do nosso Eu processo de aprendizado e de crescimento. Eu acho que é isso aí. Eu acho que... E falo também, até um cara que é tecnicamente muito bom, Ju, se esse cara não consegue construir uma relação, se esse cara não consegue participar junto com os colegas, dividir o trabalho, chamar ajuda quando precisa de ajuda, também é problema, cara. Sim. Esse cara não é um cara que daqui a pouco ele tem dificuldade de... Vai fazer um plantão, vai passar o plantão, as pessoas não querem estar muito, né... Ouvir esse cara falando, porque é sempre um cara que não, quando você fala ele não quer te ouvir, ele não consegue construir relação com você, mesmo que ele seja tecnicamente capaz e habilitado, né? E uma coisa legal que assim, é uma coisa que também a gente tem
Pelo menos na minha época, tá, que eu formei, até hoje eu acho que tem um pouco de pressão, por isso que quero até ouvir de vocês, que as pessoas que, em cima do que você falou, existe uma certa pressão por criar relação, assim, eu acho que, na verdade, hoje existe as core skills, né? A gente tem muito tempo que tem pessoal falando soft skills, hard skills, mas na verdade hoje existem as core skills. O que você precisa para poder ser um bom médico plantonista? Qualquer ambiente que você for ter. E nós, como intensivistas, somos eternos plantonistas. Emergencista é eterno plantonista, hospitalista é plantonista. Eu diria que médico é plantonista. Isso é bobagem se achar que você... Eu já falei isso em outros podcasts, não vou aprofundar. Mas dentro disso, você tem umas habilidades que elas são centrais, elas são as habilidades que... E não tem como você tirar a habilidade de gerenciar equipe das suas core skills, cara. Se você não consegue fazer isso, só que a questão é que as pessoas acham que tem um pouco jeito de fazer isso. Na verdade, existe, na minha opinião, um único jeito de fazer isso, que é tomando decisões. Sabe? Aí as pessoas ficam, mas eu sou gente boa. Eu sento com a enfermagem pra conversar, eu sento com os colegas, eu saio pra beber com os meus amigos de plantão, a gente faz festa do plantão no final do ano e tudo mais. Ou então, uma coisa que pra mim nunca foi meu forte, cara, e não é por duragem não, vou comprar aqui pizza pra todo mundo no plantão. Vou comprar, não sei o que, vou levar. Acho que você pode fazer isso, mas não com o objetivo de conquistar a confiança, com o objetivo de confraternizar no plantão, que é muito legal. Mas fazer isso para poder comprar ou porque essa é a soft skills. Criar um ambiente favorável através disso, né, Gabriel? Favorável do ponto de vista de trabalho. Né? Exato. Então, só tem uma coisa que você precisa fazer como médico para liderar a equipe e evitar tudo que a gente tá falando, que é tomar boas decisões, cara. E aí, boas decisões você toma aprendendo, dedicando, estudando, conversando, fazendo network, blá blá blá, conversando com as pessoas que estão do seu lado, os seus pares, seja o técnico de enfermagem, enfermeiro, o fisioterapeuta, o seu colega médico. E aí você começa a tomar boas decisões. Depois que você toma as boas decisões, ela tem uma segunda, que na verdade ela está dentro desse espectro aqui, que é dentro do funil que a gente sempre gosta, que é comunicar suas boas decisões. Perfeito. Comunicar, talvez não seja nem a palavra, que é compartilhar compartilhar suas decisões. Que é outro problema. Conheço um monte de médico tomador de decisão, mas que ele não compartilha, ele simplesmente vai e enfia aquela goela abaixo. E aí a decisão ficou só dele, não foi uma decisão colaborativa. A gente já falou que a decisão colaborativa é muito melhor para o paciente. Então, quando você coloca essa decisão na mesa e chega para o seu enfermeiro ou para o seu outro colega e tal, não sei o que, olha, a gente está falando de passagem de plantão, não passei o duplo J, o catéter de venoso central, porque eu achei que não tinha indicação por aquilo. O que você acha? Não, olha, acho que a Nora está em 7 ml, mas ela vai subir e tal. Eu não tomei decisão de puncionar porque é um paciente obeso, pescoço curto, eu tenho dificuldade um pouquinho, ainda estou em treinamento, por isso que eu não estou em evolução, por isso que eu não tomei essa decisão, mas eu acho que tem que entubar. Você tomou a decisão, só que você justificou para ele agora, e aí foi a hora da justificativa, por que você não fez? E aí você pediu a colaboração dele. E a partir do momento que você pediu a colaboração dele, ele não vai achar ruim de você ter deixado para ele. Melhor ainda se você falar assim, eu posso continuar aqui na hora de funcionar junto? Eu posso te ajudar nesse procedimento? Eu posso te ajudar? Fico aí com você, o negócio, aí você tá voando, cara. E aí, a sua equipe que tava contigo, o enfermeiro, ele não vai falar assim, tá vendo lá, o doutor Otávio inexperiente, não sabe funcionar. Ela não vai falar isso. O doutor Otávio pode ser inexperiente, mas é um cara sério, ficou até o final, participou do procedimento que ele realmente indicou e fizeram juntos. E exatamente. Ou então durante o dia ali, mesmo que ele tenha, tô com medo de entubar, mas vou ficar aqui do lado doente aqui, ó. Tô aqui o tempo todo, do lado da enfermagem, não vou lá pro... Essa é outra pauta que eu ia falar em cima do que o Melo falou e que você puxou. Que é, a gente tem sempre, cara, aí tem graças a Deus, a gente tem o tempo do lado do paciente, do lado. Pra mim, isso é a coisa mais legal de toda especialidade não ambulatorial. Que é, eu tenho e até anestesia também, que eu tenho o tempo do lado do paciente. A anestesia até fica um tempo mal, mas eu tenho o tempo do lado do paciente. Então, assim, aí você falou, cara, muitas vezes você não sabe diagnóstico, muitas vezes você tem algumas inseguranças, você não vai tomar a decisão necessariamente, mas aí você tá do lado, porque o tempo inteiro você tá pronto para tomar uma boa decisão. Você não conseguiu ainda, por N situações, tomá-la, mas no fim das contas, quem te vê, quem te enxerga, e você mesmo
vai se tornando mais apto para tomar aquela decisão que estava do lado. Aí você começa a ver que o paciente mudou aquilo, que a taquicardia melhorou, que não sei o quê. E, de novo, na hora de você passar o plantão, não tem uma pessoa que vai te criticar. E você vai ter, inclusive, muito mais argumentos para passar, eventualmente, aquilo que você deixou de lado, sabe? Então, tomada de decisão, assim, E isso. com essa boa comunicação, você cria um ambiente que todo mundo entende aquilo ali. Na verdade, o próprio enfermeiro vai passar a mesma condição para o enfermeiro que estiver chegando, e isso é trabalho em equipe. E é isso que é gerenciar o plantão, Gabriel, e liderar um time. Exato. Mesmo quando você toma a opção de não invadir, de não fazer um determinado procedimento. Isso é muito legal. Exatamente. Isso é muito legal. Uma boa convivência é bom o tempo todo, né? É bom o tempo você ir inteiro. para um ambiente que você não se sente bem, que o ambiente é hostil, né? Isso é péssimo. Você trabalhar o tempo todo num lugar assim é muito ruim. Eu já vi muito colega tomador de decisão, Gabriel, que não compartilhava com a equipe, não fazia nada, e quando a decisão, Ju, trazia alguma consequência mais difícil, ele perdia todo o time. Porque às vezes você vai tomar uma decisão, vamos entubar o paciente, às vezes você tem uma dificuldade e você simplesmente impôs aquilo para sua equipe, não discutiu com ninguém, não envolveu ninguém. Não é na decisão de entubar, mas a gente vai entubar, vai fazer assim, não, eu vou entubar, prepara tudo aí. Não é assim, cara. Na verdade, tá todo mundo assistindo o mesmo doente, cara. E isso é uma questão importante, porque você vai lá, eu não vou fazer e eu que mando. Comigo é assim. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Tá? E você que coordena UTI e Otávio, coordena pronto-socorro, fala pra mim se não aconteceu exatamente isso que eu já falei, que eu vou falar. Uma médica boa, tomou boas decisões, não compartilhou com a equipe no outro dia chegou e falou assim, a médica insegura, a médica não decidiu entubar, e a decisão de não entubar estava certa. Sim. Ou a médica demorou para entubar, mas a decisão de avaliar estava certa. Mas o fato dela não colaborar, dela não compartilhar, e muito mais do que dar uma pizza, entende? Sim. Então, por isso que a tomada de decisão, para mim, é a única, é a principal. É o único caminho. Não é nada, nenhum desses aqui. É o único caminho. Só que ele não para na sua tomada. Isso precisa ser compartilhado e você precisa saber como fazer isso. E isso é uma core skills. O interessante é você tomar essa decisão e explicar para sua equipe, né? Exatamente. Eu estou entubando por conta disso. Exatamente. Nesse momento eu não vou funcionar por conta daquilo, entendeu? E envolver eles nessa gestão sua, nessa tomada de decisão, né? Isso vai gerar confiança deles em você, né? E com isso o paciente vai ganhar mais assistência. Exatamente. Né? E é todo mundo ali, vamos dizer, falando a mesma língua em prol do paciente, né? Exatamente. Então, isso é legal, né? O paciente sempre no meio, né? Você ouvir, né, a sua equipe, às vezes é uma opinião, você pode até discordar dessa opinião e você fala porque discorda na parte técnica e científica, eu discordo disso, disso e disso, porque a literatura diz isso, alguns artigos dizem isso, e é embasado nisso tudo que eu estou tomando a minha decisão. É isso aí. Né? Eu acho que isso você ganha credibilidade. Perfeito. Mas como coordenador, às vezes eu prefiro um plantonista, pensando no ambiente da UTI, que às vezes tenha menos habilidades, mas que seja muito mais que saiba compartilhar das decisões, que seja claro na comunicação, do que um colega, Ju, que não, entubar, puncionar é comigo mesmo e não constrói relação com a equipe nenhuma. Não, entendeu? Não consegue trazer uma comunicação efetiva. Então é muito ruim isso. Muito ruim. É porque o primeiro caso é mais fácil, né? Parece pelo menos mais fácil. Porque se a pessoa tem uma relação boa, ela tem uma relação boa contigo também. Sim. Então você pode chegar pra ela e falar, e nem só como coordenador, sim, como plantonista, colega que passa, sim, e tal, não sei o quê. Você pode chegar pra ela e falar, fulano de tal, você, poxa, precisa melhorar nisso, precisa, ou talvez nem melhorar a palavra, mas precisa dar uma evoluída naquilo, vamos fazer junto aqui, como é que eu posso ajudar? Então essa pessoa ela é mais treinável, porque pela própria habilidade dela de se relacionar bem, ela, por si, você consegue acessá-la e ela vai evoluindo. Aberta a crítica, né, Gabriel? E tem uma coisa interessante, tá? As pessoas que têm menos habilidades inata, vamos dizer assim, natura, de
se relacionar, elas em geral, elas acabam tentando compensar isso com grande capacitação técnica. O que é legal, cara. Não, Só que, de novo, não dá pra ser único. E, infelizmente, por isso que não existe essa baboseira de soft skills, hard skills. Porque não é sobre soft skills, hard skills, é sobre core skills. Isso aqui é fundamental, cara. Não tem como abrir mão disso. Não tem como abrir mão disso. Isso não abre mão. Não é negociável. É negociável. Então, assim como o cara que é super habilidoso com as pessoas precisa melhorar tecnicamente, você que é muito bom tecnicamente precisa melhorar com as pessoas. Porque senão, cara, não dá pra você fazer isso. É simples, entende? Então, mas é barra, não sei o quê. Não, cara, isso tudo faz parte de uma única habilidade, entendeu? Porque quando você separa, segmenta, gente, isso é minha opinião, tá? Você pode falar, achar que eu tô falando grande baboseira. Mas quando você segmenta, você começa a dar muito mais valor pro cara, não é mais valor pro cara. Mas você começa a dar muito mais peso. Não, mas soft skills dele é ótimo, hard skills, não sei o quê. E aí você começa a compensar. Porque no fim, Melo, os dois... Eu entendi o que você falou. Eu prefiro ter no meu time esse cara. Aí eu só expliquei o porquê que você prefere ter no time esse cara. Porque, de uma maneira geral, parece que ele é mais treinável porque ele tem mais abertura. Claro, ele é aberto. Mas os dois são ruins. Sim. E isso é importante. Ruins é a palavra. Os dois são complexos. Você precisa... Mas esse cara que é aberto, ele tem uma perspectiva de uma evolução positiva. Que o outro, que às vezes já é tecnicamente muito bom, esse cara não tá aberto, Gabriel, a negociar. Eu sou muito bom e eu não abro pra negociação. De novo, tudo bem, perfeito, tá tudo certo. E é isso mesmo. Mas, de novo, se a gente fica pensando que o cara tem que ser gente boa, ele tem que ser... Se a relação pessoal passa muito por uma habilidade, novamente, de se conectar com pessoas e tudo mais, a gente também, como líder, agora a gente falando de liderança, sobre a liderança, a gente também, como líder, não consegue extrair isso do cara. E no fim das contas, não é sobre ele ser gente boa com todo mundo, é sobre ele tomar decisões e comunicar de forma colaborativa. Por isso que pra mim esse é o caminho, entende? Porque você vai ter pessoas que são muito habilidosas, muito boas na assistência, na técnica. Tomar boas decisões, né? Mas eu entendo o que você fala, porque geralmente essas pessoas são tão boas que ela tem dificuldade, mas se você já chega pra ela falando que o problema é esse, talvez você consiga evoluir e construir. É engraçado, porque ele acerta na decisão, mas a hora que você vai trazer, poxa, só comunicação, mas não interessa, eu tava certo. Interessa sim, interessa muito como você se comunica. Sim. Isso é fundamental, não dá pra abrir mão disso. Porque às vezes ele não tá aberto, Gabriel, a essa crítica até nossa. Como coordenador, você vai falar com ele, não, mas o que você tá falando comigo? Eu acertei, era isso, era pra ter entubado, era pra ter feito... Tudo bem, você acertou, mas você errou muito em não trazer essa comunicação de maneira clara pro time. Isso é muito importante. Exato. Acho que é isso, sobre liderança. A gente... Ficou até acalorada aqui. Ficou uma reflexão, a gente fica refletindo muito mesmo. Muito boa, assim, muito em termos de... Acho que nem estava em pauta, né? Talvez uma pauta. Liderança, a gente falou sobre liderança, né? De liderança, né? Sobre liderança. É que mas pra mim, o médico é... Você sabe disso. Assim, a gente fala sobre o cara fazer residência, sobre o cara fazer isso, fazer aquilo, mas pra mim, tudo isso é pra uma coisa só. E é óbvio isso. Talvez alguém se ouvir e falar assim, mas você tá falando óbvio. Não sei se é tão óbvio na ponta, sabe? Porque é tudo sobre tomar melhores decisões. Entende? Tudo se baseia nisso. Acho que isso é óbvio com certeza, mas quando você para pra pensar que eu preciso entubar, eu preciso fazer treinar em via aérea, por exemplo, ou me habilitar a fazer uma punção de ultrassom, por exemplo, ou uma punção convencional, significa dizer que você está habilitando o seu leque para tomar a melhor decisão. Não é para você só puncionar de ultrassom, não é só para você só entubar com buge, por exemplo. Não, é para você aumentar seu leque para você tomar boas decisões. E então o estudo médico, para mim, ele, seja de qualquer que seja, ele sempre é isso. E para mim, o que falta é a habilidade que não é treinada desde a faculdade, não é construída e não é questionada a habilidade de tomar boas decisões. Tudo que a gente falou é sobre isso. É o cara que não tomou boas decisões, é a pessoa que não tomou, o médico que não tomou boas decisões, que é ele expõe o paciente ao risco, ele não faça o plantão direito, ele não conecta com a equipe. Então, realmente é uma coisa que me
me estimula a falar. É o que eu acredito. Acho que é isso aí. Eu acho que assim, uma última coisa que eu acho que é importante, eu acho que humildade é uma coisa imprescindível. Ah, sem dúvida. Sim. Cara, eu vejo muitas das vezes a gente vai lá e eu falo como residente, você vai lá, funciona 1, 2, 3 vezes, eu já sei funcionar. Aí na próxima, você não sabe, você não consegue, e aí você não é humilde pra entender que, cara, vão acontecer sempre coisas que vão te surpreender. E você tem que ser humilde com o paciente, respeitar a doença dele, humilde com a equipe, reconhecer que eventualmente você não vai tomar a melhor decisão. E você vai ter que voltar atrás, rever. E isso é natural, cara. A gente é ser humano e a gente erra e acerta e a gente tem que ter humildade para reconhecer e tratar uma condição a tempo de não gerar um dano para o paciente. Olha o que você falou só sobre dados, sobre experiências, tudo isso. Saiu hoje na New England o artigo sobre crico e videolaringoscopia. Videolaringoscopia direta ou Nossa senhora, laringoscopia direta ou videolaringoscopia, o que era melhor em emergência ou UTI, basicamente era o cenário. A gente vai ter uma aula, a gente vai discutir sobre isso, vai discutir esse artigo, vai estar lá na comunidade, mas na análise de subgrupo deles, assim, de quem realmente fazia diferença de um pro lado, de um pro outro, o único grupo, na verdade foram 2, não vou lembrar o segundo agora, já lembro, mas o subgrupo que não teve relação de benefício era o grupo que já tinha intubado mais de 100 vezes. Aí a gente fez uma conta hoje lá na UTI, com o residente, com o Thiago, mais ou menos quantos pacientes ele tinha intubado nesse ano. Ele tá lá 4 meses, a gente fez uma conta, dá um por semana. Considerando 4 semanas, então ele teve 12 intubações. Um residente de terapia intensiva que tá na UTI de alta complexidade. Então, para esse cara chegar a 100 intubações é muito tempo. A Ju passou pelo Covid, provavelmente ela tem as 100 intubações. Mas se não fosse o Covid, talvez você até não teria chegado nas 100 intubações. Então, olha, para o cara conseguir ser tão bom quanto ele acha que é, ele não sabe qual é o número. Qual que é o número? Entende? Qual que é o número para você ser um bom puncionador? Vamos dizer assim, para você ser um bom intubador ou para você tomar boas decisões. Perfeito. Entende? Que a gente tá falando de procedimento que é mais fácil interpretar, né, Gil? Mas para você tomar boas decisões quando interna ou quando não interna. Então, de novo, a humildade de se colaborar, de perguntar, de conversar é fundamental. O que não pode ser confundida com deixar para o próximo. Exatamente. Que aí deixar para o próximo não é a mesma coisa. Isso aí. Terminamos essa reflexão? Otávio vai cantar uma música. Otávio, quer falar mais alguma coisa? Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigado pelo convite. Você vai ser sempre aqui, pô. Estamos sempre às ordens aí. Que isso. Quem não sabe, Otávio, ele é um dos mentores do nosso curso Meu Primeiro Plantão. É um curso que a gente hoje faz isso de maneira... É um evento aí que, na verdade, que a gente faz. Mas que... Sem spoilers, né, Otávio? Tá? Daqui a pouco a gente vai... Tem mais novidades aí. Tem mais novidades aí. Pra quem ainda não conhece muito bem MD Ensino, a gente é uma instituição de ensino, né? A gente quer... Nosso propósito não é ser um influenciador, nada contra com relação a ensino e educação continuada. Então a gente tem dentro do grupo um monte de pessoas, cursos de cada... Pessoas bem direcionadas, né, Melo? Que a gente acredita que são as pessoas mais capacitadas para isso. Lembrando sempre que é um curso de... são pessoas extremamente bem formadas, né? Só rapidamente, no meu primeiro plantão, eu prescrevi completamente errado uma infecção urinária. Eu esqueci, fiquei devendo essa. Uma infecção urinária, eu prescrevi ciprofloxacina. 6 horas. De 8 em 8. Acho que é 8 em 8. Eu tenho a foto até hoje que eu fiz meu plantão em Iguaçuí. Aí meu pai é farmacêutico, o cara saiu, sabia que era filho dele. Meu primeiro atendimento. Foi na farmácia, comprou o remédio. Foi na farmácia e meu pai falou, tá errado, pô. Quem é esse sujeito aqui? Meu Deus, tá errado, pô. Prescreveu muito bem isso mesmo. Só vamos mudar um pouquinho essa posologia aqui, né? Eu vou ver se eu peço meu pai mandar foto tá lá em casa, o quadro. Beleza? Isso aí. Recados finais, Melo? Você que gosta, vai. Você tá com saudade da... Vamos lá. Eu tava sumido, né, Otávio? É bom que eu já... Dizem que você tava sumido. Redes sociais, @MDEnsino, tá, Ju? Canal no YouTube, @MDEnsino, nosso MD Ensino Cast, provavelmente onde você tá ouvindo esse podcast agora.
Nossa comunidade, mdensino.com. Que cresce mais do que... Não para de crescer, Não para, né, Gabriel? tá voando, Não para. tá voando. Nós temos o nosso canal do Telegram também. Nossa, esse aí... Esse é quente, cara. Esse não para. Esse realmente, Gabriel. Não, Tá, é esse 24. Esse é 24 bombando. horas. Esse é 24 horas. Esse não Esse é para. 24 horas. Esse... Ó. Nós vamos botar o link aí, tá, Gabriel? Vamos botar o link na descrição, o link do... Ou o QR... Vou colocar no page, colocar na descrição. Como é que é o slogan dele, Gabriel? Na verdade, a gente teve que mudar pra poder ficar mais atrativo. Então tá bom. Atrativo não, porque para a pessoa procurar no Telegram, você coloca lá medicina, no Telegram você tem como procurar por grupo, né? Então você coloca medicina e ele aparece. Mas eu gostava do nome antigo, né? Que é o Skin the Game. Não, acho que eu tô dando uma cara da ideia, né? A ideia é de trazer casos reais acontecendo em tempo real, né, Gabriel? Com tomada de decisões e colhendo os louros e os problemas de algumas decisões tomadas, né, Gabriel? Porque essa é a vida real, totalmente vida real. E é muito colaborativo lá. A ideia é ser colaborativo, todo mundo quiser dar apoio, não tem essa de precisa ser muito... intensivista, especialista, não, muito pelo contrário, tem aluno, tem médico, tem especialista, todo mundo lá dentro, né, Ju? A gente sempre tem uma enquete, a gente passa o caso, basicamente não é um grupo que fica o tempo inteiro te perturbando também, porque é um caso que te acompanha e meio que atualiza ele ao longo do dia, mas principalmente ao volta também é um grupo para trocar ideia também, trocar ideia, informação, fazer né? network. Isso aí. Se tiver um caso para levar lá, pode levar. Tem sempre Então, artigo ali, traz artigo, né, Eu Gabriel? confesso para você, todo o universo MD se conecta, né, Mel? Isso aí. Tudo isso aí, então, quem quiser, por favor, entra lá. Mais um canal aí esse canal é o que eu hoje tô mais... Tá empolgado. Tá, porque assim, tem feito uma diferença, eu acho... O feedback tem sido muito bom e eu vou te falar que pra mim tem sido muito importante, cara, assim, porque... Não sei, eu tô estudando vivo, né? Você tá mais vivo. ainda, sabe? Eu fico com mais vontade de estudar. E eu escuto alguém falar um negócio e falo, caraca, eu não tinha pensado nisso. E por isso que é massa, por isso que a gente tá conversando aqui sobre network, Então a gente tá criando ali um grande network gigante sobre casa. E é massa. E pra quem tá recém-formado aí, é tomar de decisão em tempo real, né? Real, Gabriel? exatamente. E aí é legal. Exatamente, tomar decisão em tempo real. Isso aí. Mas, Cara, o eu que fico você acha? pensando no Gabriel estudando mais, assim, mesmo. Eu Eu fico pensando como que isso pode ser possível. Ele Sei lá, tomando banho. Ele tá ficando fissurado nisso. Assim, Ficando fissurado. O negócio tá meio adicto, assim, Assim, né? eu fico imaginando, Mas é assim, adicto, aonde eu que ele, sei lá, ele dorme com o olho aberto, outro fechado. Negócio complicado, Júlio. Negócio complicado. Eu já lancei um desafio lá. Quem acabava de ler o artigo mais rápido que eu lá. Eu tô com a Isabela, que é a esposa dele, vai pegar esse celular e vai jogar longe. Mas aí a gente retoma isso aí, não é problema não. Hoje a gente resgata essas contas, é tranquilo. Né? Não, mas eu tô empolgado. Assim, com tudo, mas o Telegram, quem tiver, deixa de entrar lá não. Beleza? Fechou? É isso aí, galera. Otávio, Abraço. obrigado. Ju, Você pode Valeu. voltar. Você pode voltar sempre, tá? E aí fica os veganos pra lá, os carnívoros pra cá e tá tudo certo. Um abraço. Valeu. Valeu, até a próxima.